Queridos, é interessante que quando a Bíblia fala acerca da sua e da minha criação, ela diz lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança necessariamente não tem a ver com o sentido físico, porque ela não traduz Deus fisicamente, mas esse homem e mulher criado à imagem e semelhança de Deus se refere ao seu caráter e à sua personalidade. Você já ouviu, por exemplo, algumas pessoas dizerem assim: olha, mas o meu pai foi assim. Aliás, uns acabam se remetendo um pouco mais atrás, porque o meu avô foi assim, meu pai foi assim, eu sou assim, e acabam projetando a geração futura, e os meus filhos também são assim, e isso não vai mudar, porque em alguns momentos, Satanás, nem sempre Satanás, porque ele é um oportunista, a própria vida, ela acaba marcando alguns, e essas marcas deixam impressões negativas, e o homem passa a enxergar, a ler a sua vida conforme essas marcas. E é por isso que Provérbios está dizendo aqui: assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é, e assim ele se torna. Então, de acordo com a impressão que há em mim, de acordo com a imagem que há dentro de mim, de acordo com as visões que eu sustento e alimento, nisso eu me transformo, que é fruto de um oportunismo de Satanás diante de circunstâncias. Porque pais viveram de uma forma, ele acaba trabalhando, induzindo filhos que viverão da mesma maneira como os pais viveram, e que a geração dos seus filhos também viverão daquela forma. Mas essa é a verdadeira imagem? Esse é o seu verdadeiro estado? Não. Biblicamente, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus triunfante, de um Deus vitorioso, de um Deus onipotente, de um Deus onipresente, onisciente, que pode todas as coisas e que projetou um futuro brilhante e glorioso para cada um dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Mas o homem e mulher, para acreditar nisso, ele precisa mudar a imagem que há no seu espírito e ser transformado na verdadeira imagem, o estado em que Deus te criou. Amados, por que algumas pessoas, quando ouvem pregar, querido, não temas, Deus vai restaurar o seu casamento, algumas pessoas falam, mas será? Esse será é por conta de uma impressão que está dentro de você, e essa impressão te limita, essa impressão te deixa bitolado, essa limitação te deixa tapado, e não permite ver a potencialidade do que Deus quer fazer em você e através de você. Ainda que haja uma impressão no seu espírito que seja fruto de traumas, de uma infância difícil, de uma adolescência terrível, de abandono de pais e mães, ainda que você tenha tido todos esses traumas, mesmo assim, não justifica, porque nessa noite, o Espírito do Senhor está te falando, que ainda que tudo isso acarretou uma série de negativismo sobre o seu coração, essa noite você pode se enxergar pelo espelho de Deus e descobrir quem verdadeiramente você é. Se o seu pai foi alcoólatra, se o seu avô foi alcoólatra, você é a imagem e semelhança de Deus. Se o seu pai teve uma família destruída, se o seu avô teve uma família destruída, você é a imagem e semelhança de Deus. Se o seu pai morreu de câncer, se a sua avó morreu de câncer, você é a imagem e semelhança de Deus. Se nada deu certo na vida do seu pai, da sua mãe e das suas irmãs, você é a imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Você é a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim, e cheguei a perguntar-me: onde estavas tu?
Pensei em parar em meio à aflição, querendo, Senhor, sentir a tua mão, buscando em ti uma direção.